Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Los Angos. Eu sou o Zaga, o seu detetive particular de trailers, e hoje eu vou falar com vocês sobre o primeiro trailer de Viúva Negra. Eu sei, a gente tá atrasado, faz mais de um ano que esse trailer saiu, mas a gente não tinha um canal antes e a gente precisa comentar porque o filme ainda não saiu e a gente tem teorias baseadas nesses trailers todos. A gente vai publicar todos os trailers ao mesmo tempo, então se você tá vendo esse trailer é porque os outros também estão disponíveis e você pode ver tudo de uma vez como se fosse uma série da Netflix. Então chega legal e vem ver quais são os detalhes que eu peguei que você não viu nesses trailers todos de Viúva Negra. O primeiro trailer abre com uma imagem da Citadela, é um ponto turístico de Budapeste. A gente sabe que a Viúva Negra tem alguma história com Budapeste, ela vai ser mostrada nesse filme. Budapeste foi citada duas vezes, né? Uma vez no primeiro Vingadores, pela Natasha e pelo Clint. Just like Budapest all over again. You and I remember Budapest very differently. E a outra em Vingadores Ultimato, quando eles estão indo pra Vormir. A long way from Budapest. O áudio do começo do trailer é tirado de Vingadores Ultimato. É o áudio da Natasha conversando com o Capitão América e explicando que ela não tinha uma família até conhecer os Vingadores. Mas a Natasha adiciona, mas nada dura para sempre. E essa frase pode ser uma alusão à morte da Natasha naquele filme. Bom, aí o trailer intercala umas imagens da Natasha se olhando no espelho com imagens de filmes passados. Nas imagens do filme que vai ser lançado ainda, da Natasha se olhando no espelho, a gente consegue perceber, primeiro, que ela tá muito pálida, tá com uma cara de abatida, alguma coisa aconteceu ali. E a gente também consegue ver que ela não está em alguma residência, ela está num estabelecimento comercial ou num avião. A gente consegue ver aqueles secadores de mão no fundo da imagem, que ficam acoplados na parede, que normalmente você não vê em uma residência. Aí nós vemos algumas imagens de Vingadores Era de Ultron, do pesadelo que a Natasha tem, que é causado pela Wanda. Depois o trailer mostra imagens do primeiro Vingadores, quando a Natasha está no Helicarrier e ela está levando o Bruce Banner e o Steve Rogers para conhecer o Nick Fury. A gente vê também algumas imagens de Capitão América, o Soldado Invernal. Aí tem um detalhe importante, de todas essas cenas, os únicos personagens que aparecem com destaque, os únicos que a gente vê o rosto, são o Gavião Arqueiro e o Nick Fury. Esse destaque que o trailer dá pra eles pode estar indicando uma participação especial, um cameo dos dois no filme. A gente sabe que os dois têm história em Budapeste, a gente já viu o Clint e a Natasha conversando sobre Budapeste algumas vezes, e o Nick Fury também fala que tem um passado em Budapeste no filme Capitã Marvel, naquela cena que ele cita cidades com B. It was the Cold War. We were everywhere. Belfast, Bucharest, Belgrade, Budapest. I like the bees. I can make them rhyme. Como a gente sabe que o filme vai se passar em Budapeste, é natural a gente presumir que os dois possam ter uma pontinha, pelo menos, em uma aparição. Corta pro logo da Marvel, dá pra ver que o logo fica com as cores tradicionais da Viúva Negra, preto e vermelho. A gente consegue ver também o formato do logo de Viúva Negra, se formando em volta do logo da Marvel. Aquela ampulheta, espécie de ampulheta vermelha. Esse logo da Viúva Negra foi criado com base nas aranhas Viúvas Negras. Elas têm uma forma, um desenho parecido no próprio corpo delas. As aranhas não só dão um nome pra heroína, como também dão um logo. Bom, aí começa a aparecer mais imagens do filme mesmo e não tantas imagens de filmes passados. A gente vê a Natasha desembarcando de um trem e a gente consegue ouvir a voz do Thunderbolt Ross, o General Ross. Ele aparece pela primeira vez no Incrível Hulk em 2008, filme que tinha até o Edward Norton como Bruce Banner ainda, antes do recasting. Ele também aparece em Guerra Civil e em Guerra Infinita, e ele é um personagem que vai ser fundamental nesse filme, ele vai ter muita importância nesse filme. Heard you had to leave in a hurry. It's never easy these days. Essa frase pode ter relação com o período entre Guerra Civil e Guerra Infinita, que a Natasha está fugindo exatamente do Thunderbolt Ross. Bom, aí a gente vê uma imagem aérea de um comboio de carros passando numa área rural. Esse comboio tem ligação com o General Ross, que ele aparece várias vezes durante os trailers, o que indica que vai ter uma importância muito grande, vai ser uma série importante esse momento. Então é bom a gente ficar de olho, é bom prestar atenção. Aí tem uma imagem do General Ross na frente de um caminhão. E a gente consegue ver que a Marvel usou uma tecnologia de rejuvenescimento nele. Nessa imagem, ele parece ser da mesma idade ou mais novo que o Incrível Hulk de 2008. O que sugere que esse filme vai se passar em dois períodos. Porque a gente sabe que um período vai ser entre Guerra Civil e Guerra Infinita, quando a Natasha tá fugindo do governo americano junto com o Capitão América e o Sam. O outro período vai se passar, provavelmente, no meio dos anos 2000 ou até nos anos 90. Naquele caminhão ali no fundo tem uma frase escrita em húngaro. Eu deduzi que era húngaro por causa da relação com Budapeste e fui pro Google Translate traduzir essa frase. O Google me disse que essa frase de cima significa Varga e seu parceiro, ou Varga e companhia. Sugere que isso seria uma empresa e Varga seria talvez um sobrenome. E a frase de baixo significa transporte seco e marítimo, que indica que é uma empresa de transporte de cargas. Isso pode ter relação com a cena de batalha na neve no fim do trailer que a gente vê, que deve ser a última batalha do filme, a grande batalha do filme, porque durante essa batalha tem uma cena que a gente vê nesse trailer que tem vários containers, o que indica essa relação com uma empresa de cargas. Bom, o trailer mostra uma imagem da Natasha com várias identidades, vários passaportes. Um passaporte do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.
A gente consegue ver uma identidade da Califórnia e também, aparentemente, ali no fundo, um papel em hebraico. Pode indicar alguma relação com Israel. A Natasha entra num apartamento. Esse apartamento também é em Budapeste, a gente vai ver nas próximas imagens. Quando ela entra no apartamento, a gente consegue reparar que tem 2 bicicletas na sala. O que é estranho, porque as imagens sugerem que só a Helena está naquele apartamento. Mas se tem 2 bicicletas, provavelmente tem 2 pessoas. A Marvel pode estar escondendo alguém que esteja nesse apartamento. A Natasha vai vasculhando o apartamento. Enquanto ela vasculha, a gente consegue ouvir bastante destacado um barulho de tic-tac de fundo, que reflete esse estado de fuga que ela tá. E tem relação também com aquela frase que o Thunderbolt Ross fala no começo, perguntando por que ela tá com pressa. I know you're out there. I know you know I'm out here. Na cozinha a gente consegue ver também os remédios na mesa. E temos a primeira aparição nos trailers da personagem da Florence Pugh, a Yelena Belova. Nos quadrinhos, a Yelena é uma agente da KGB rival da Natasha, e chega a atacar a Natasha para tentar tomar o título de Viúva Negra para ela. No MCU, aparentemente, o título de Viúva Negra não é único. Ele é dividido entre todos os agentes do Quarto Vermelho, mas nos quadrinhos é um título único. Ele pertence só a Natasha, e por isso que a Helena ataca ela. No fundo dessa imagem da Helena tem uma bateria do Guitar Hero World Tour. É um jogo de videogame que foi lançado em 2008. Então essa cena com certeza não se passa nos anos 90, ela não é tão no passado assim, mas ela pode se passar antes da Natasha conhecer o Tony Stark em Homem de Ferro 2, que acontece em 2010. Bom, ou isso ou a Helena gosta de jogos antigos. Aí começa uma briga entre as duas e os movimentos das duas são completamente espelhados. Isso mostra como elas tiveram o mesmo treinamento exatamente crescendo no Quarto Vermelho, mas também é uma referência ao grande vilão do filme, que é o treinador, o Taskmaster. O treinador nos quadrinhos, ele tem memória muscular e ele tem a habilidade de copiar exatamente os mesmos movimentos do seu rival só de olhar. Aí durante a porradaria, durante a treta, a gente vê um mapa no fundo, que é um mapa de Budapeste. Dá pra ver o contorno do rio Danúbio na vertical, que é bem característico do mapa da cidade. O mapa também está coberto de fotos e marcadores vermelhos. Esses marcadores podem ser alvos da Helena, pode ser alguma missão dela, ou podem ser agentes do Quarto Vermelho. E a Natasha e a Helena podem ser caçadas por essas agentes. E vocês vão entender por quê logo logo. Aí tem um detalhe que eu achei bem interessante, que parece que a Helena usa um pano de prato pra dar um golpe na Natasha. Pra espião qualquer coisa vira arma, né? It's good to see you too, sis. Aí a Natasha chama a Helena de Sis, que é a abreviação de Sister, irmã em inglês, né? Uma alusão à criação delas no Quarto Vermelho. Nessa cena tem uma TV bem antiga e um aparelho de DVD também, o que é mais indício de que essa cena não se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita, mas sim no passado. Porque pelo modelo da TV e pelo aparelho de DVD que parece, a não ser que a Helena seja uma colecionadora de produtos vintage, isso de fato deve se passar um pouco mais no passado, lá pra 2008. Tem uma garrafa que parece ser de vinho na mesa e um copo só, que indica que a Helena podia estar bebendo sozinha antes da Natasha chegar ali. Também parece ter um divã ali na frente do armário, do lado do sofá. Isso aí pode ser um consultório psiquiátrico também. What brings you home? A Helena pergunta pra Natasha o que você tá fazendo em casa. Mas é engraçado que elas estão em Budapeste e não na Rússia. Tem uma cena da Natasha no meio de uns destroços e o comboio tá chegando. Essa cena parece ser uma das cenas mais importantes do filme. Óbvio que a Marvel tá escondendo coisa da gente, que não tá mostrando nada demais. Ela tá segurando alguma coisa, parece ser uma mochila. Aí no fundo, no cenário, tem umas estruturas nos destroços que indicam que essa cena é uma continuação daquela cena no final do trailer que parece que a Natasha tá pulando sem paraquedas de um avião, caindo com um monte de destroço. Tem uma cena que mostra a Natasha e a Helena fugindo. Elas aparentemente estão em Budapeste, fugindo daquele apartamento. Por algum motivo alguém deve ter chegado lá e elas estão em fuga. E durante essa fuga a gente vê 3 mulheres se agarrando num pilar que tá caindo. Dá pra gente ver claramente a Natasha e a Helena. Provavelmente, a terceira mulher que tá ali no pilar é a personagem da Rachel Weisz, a Dama de Ferro. E ela deve ser o terceiro elemento que tava no apartamento também, que a gente consegue ver pelas 2 bicicletas. E ali, a Helena tá com uma mochila nas costas, que parece ser a mesma mochila que a Natasha tava carregando na cena anterior. O trailer mostra um cenário escuro, com telas com pontos vermelhos. Esses pontos podem ser alvos ou podem ser agentes do Quarto Vermelho, elas podem estar sendo monitoradas. Parece quase uma versão digital e mais completa daquele mapa que a gente vê no apartamento da Helena. As coisas que a gente vê na imagem parecem ser bem antigas. O abajur tem um design bem antigo, tem um jogo de xadrez ali no canto que também parece ser bem velho, o notebook também tem uma cara bem antiga, tem uma estatueta de um urso ali, deve ser alguma referência à Rússia, tem também uma estátua de um rosto, né? Um rosto aparentemente feminino centralizado na imagem. Esse quarto escuro deve ser um centro de comando do Quarto Vermelho.
e a gente vê a silhueta de uma agente e de um homem. A agente pode ser a Rachel Weisz também, pode ser a Dama de Ferro. E o homem talvez seja o Thunderbolt Ross. A postura me lembra ele de alguma forma. E a Natasha faz a aterrissagem de super-herói. E essa roupa branca da Natasha é uma referência ao arco dos quadrinhos da Viúva Negra, lançado em 2010, que chama Origem Mortal. Várias viúvas negras treinando no quarto vermelho. Aqueles pontinhos vermelhos daquele quarto escuro podem ser esses braceletes que elas usam. Pode ser uma espécie de GPS. O trailer mostra um carro girando, aparentemente a Natasha está no volante e a Helena no banco do passageiro. E nessa cena elas provavelmente estão fugindo do treinador. Dá pra ver pelos prédios no fundo. A mesma estrutura de tijolos à vista ali é bem semelhante aos prédios que aparecem no fundo da imagem do treinador logo em sequência. E os prédios também com essas partes de cima das portas meio arredondadas. E a primeira imagem do vilão do filme, o treinador, ele tá imitando o Clint ali, o Gavião Arqueiro, tá fazendo uma referência com arco e flecha. Provavelmente ele pegou as técnicas do Clint observando ele. No fundo da imagem a gente também consegue ver o parlamento de Budapeste, então a perseguição é em Budapeste de fato. Talvez o treinador tenha encontrado o Gavião Arqueiro em Budapeste mesmo e tenha aprendido os movimentos dele lá. Como o Gavião tem passado em Budapeste, né? Como ele tem história em Budapeste, é plausível de se imaginar. Aí uma imagem da Rachel Weisz com o fundo todo iluminado, pode ser naquela mesma cena do quarto escuro, porque a gente vê a iluminação naquela cena vindo das costas da agente, e ali também tem claramente a tecnologia de rejuvenescimento usada na Rachel Weisz, então essa cena também é no passado. Still fits. O Guardião Vermelho, o Alexei Shostakov, parece aí derrubando uma porta de uma prisão. Nos quadrinhos ele não tem super força, mas a julgar por essa cena particularmente, ao que tudo indica, ele vai ter super força, vai ter uma espécie de poder nos filmes e no MCU. É legal comentar também que esse personagem, nos quadrinhos, ele chegou a ser casado com a Natasha em um momento, né? Tem uma história meio conturbada com ela. Nos quadrinhos, a ideia da Rússia era pegar ele e tornar ele uma contrapartida do Capitão América, né? Mas durante o treinamento dele com a KGB, ele acabou se tornando uma pessoa extremamente agressiva e totalmente diferente de quando ele era casado com a Natasha, até com requintes de crueldade. No cotovelo dele tem uma tatuagem de teia de aranha que deve indicar alguma ligação dele com o programa de treinamento das Viúvas Negras. E o uniforme dele parece quase uma cópia do uniforme do Capitão América na Segunda Guerra Mundial. O uniforme que a gente vê no primeiro filme do Capitão América. Só que, logicamente, com as cores vermelhas. E uma bela cena familiar, né? A gente vê todo mundo reunido ali na mesa. As figuras paternas, né? O Guardião Vermelho e a Dama de Ferro. E as irmãs, a Natasha e a Helena. Family. Back together again. You got fat. Aí tem uns detalhes. Quando o Alexei fala família reunida de novo, a Helena vira os olhos como se não tivesse paciência pra ele. Tem uma garrafa de vodka ali na mesa, né? Como toda boa e velha família russa. A gente tem duas vilãs dos quadrinhos que, em teoria, estão sendo adaptadas como uma espécie de família da Natasha. E o ex-marido cruel da Natasha nos quadrinhos que está sendo adaptado como uma figura paterna. Isso é estranho também. Pelas roupas, a Helena, a Natasha e o Alexei usam as mesmas roupas que a gente vê um pouquinho depois naquela grande cena da batalha na neve. Então isso deve ser um pouco antes daquela cena. E aí tem o que, na minha opinião, é o detalhe mais importante desse trailer todo. E que se a gente linkar com o que é mostrado no quarto trailer, pode estar dando indício de que uma das histórias mais loucas da Marvel vai ser adaptada para os cinemas. Mas dessa teoria a gente vai falar no quarto trailer. O que eu vou falar agora é sobre o colete da Helena, que é exatamente o mesmo que a Natasha estava usando em Guerra Infinita. A Natasha estava usando o colete da Helena e estava loira. Será que isso é uma homenagem, um disfarce ou alguma coisa muito mais louca que isso? O trailer mostra uma cena do Alexei e do treinador trocando porrada. E a gente consegue ver ali no detalhe que o escudo do treinador tá quebrado. E aí a cena final do trailer, que é a Natasha pulando de alguma coisa muito alta. Pela altura de onde ela tá pulando, provavelmente é um avião ou um helicarrier, não é alguma estrutura, nada do tipo. E por ela estar com roupa preta, a gente sabe que isso não é naquela cena de batalha na neve. Se você olhar o chão lá no fundo, dá pra ver uma graminha, alguma coisa, que indica que esse mergulho e essa cena devem ser o começo daquela cena que a gente viu no começo do trailer, da Natasha segurando a mochila e o comboio chegando. Sei que muita gente tá achando que essa cena do mergulho deve ser a cena da neve, mas dá pra ver que não, provavelmente é a outra cena. E pra esse trailer é isso. Se você gostou e quer ver mais conteúdo sobre Viúva Negra, os outros trailers já estão no ar aqui também no canal. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todo trailer que sair eu vou fazer análise detalhada que nem essa, seja de Marvel, DC, Star Wars e afins. Valeu!
Um grande beijo e até a próxima.